conosco, e eu quero que você nesta hora abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17. Nós vamos ouvir a voz de Deus com um espírito de quietude, de brandura. Vamos acatar aquilo que Deus vai nos falar, porque nós estamos vendo Deus imediatamente sinalizar quando nós cremos na palavra. Tema desta noite, no nosso telão: qual a vontade de Deus para a minha vida? Faça essa pergunta para você, diga: qual a vontade de Deus para a minha vida? Diz a palavra em Efésios 5, 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai compreender, procurai. Você está aqui hoje, nós juntos vamos a esta procura. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ele vai nos falar sobre a vontade dele para você e para mim. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, eterno Pai, nós aquietamos agora o nosso coração, Jesus. Levamos os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo. Nos submetemos, Senhor, à autoridade da Tua palavra. E buscamos conhecimento, Jesus, neste altar. Nós queremos crescer na graça, no conhecimento de Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz, sabendo que a Tua voz, Senhor, fala aos nossos corações. E quando o Senhor fala e nós acatamos o que Tu falas, nós estamos, Senhor, ó Deus, a poucos passos de conquistarmos vitórias, de obtermos as bênçãos, porque é na Tua palavra que está a verdade, e é conhecendo a verdade que nós somos libertos, Pai. Então nesta noite, em que o Senhor nos falará ainda sobre reconstrução de vidas, ensina-nos aquilo que nós precisamos aprender, e ensina o Teu povo a praticar a Tua palavra, Senhor, para que tudo vá bem, para que bem lhe suceda, e que o Senhor seja de fato glorificado em cada vida. Nós oramos com fé, em o nome santo de Jesus, para a Tua glória. Amém. E todos digam amém e amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, filhos que são herdeiros, que são servos, que são amigos do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Família bendita de Deus sobre a terra, mais que vencedores em todas as coisas. Povo comprado por sangue, por preço alto, preço de sangue. Povo bem-aventurado, povo feliz, porque pertence a Jesus Cristo. Nós estamos nesta nova série de mensagens, desde quinta-feira, sobre reconstrução de vida. E todos nós, quando estamos diante de uma reconstrução, ou da vida toda, ou de uma área da vida, ou da reconstrução da família, ou da reconstrução da saúde, ou da reconstrução das finanças, nós todos temos muitas perguntas a fazer a Deus. Se nós perguntássemos a Deus: Senhor, qual é a pergunta mais importante a te fazer? Qual é, Senhor, a pergunta número 1 a te fazer? A pergunta número 1, a pergunta mais importante que existe para fazermos a Deus é a seguinte: Senhor, qual é a Tua vontade para a minha vida? Esta é a pergunta mais importante que existe, que um filho de Deus pode fazer ao Pai.
Na hora de construir a vida ou na hora de reconstruir a vida? Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Nada é mais importante do que se saber a vontade de Deus. Um velho pregador, daqueles bem velhinhos, aqueles que já partiram para a glória eterna, disse o seguinte, vamos colocar a frase no telão: sucesso é saber a vontade de Deus e viver no centro dessa vontade. Sucesso é conhecer a vontade de Deus para a minha vida. E ao conhecer a vontade de Deus, viver essa vontade. Viver no centro dessa vontade. Quando o apóstolo Paulo, neste texto que lemos em Efésios, quando ele disse assim, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Ora, é porque essa vontade do Senhor está explícita no próprio verso. Procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Quer dizer que a vontade do Senhor é que você compreenda a vontade dele. Diga, vontade do Senhor é que eu compreenda a vontade dele. Então essa é a primeira pergunta que qualquer filho, honestamente, deveria fazer ao pai. Entre tantas outras perguntas. Só que esta é uma das questões mais difíceis. É uma das questões mais complicadas. Às vezes, essa questão da vontade de Deus é uma coisa muito confusa. Saber a vontade de Deus é muito intrigante. Parece que nós estamos sempre no meio de um grande nevoeiro e nós precisamos descobrir o caminho. A nossa vida parece que é feita de nevoeiros. Nós estamos vivendo alguma coisa, parece que é um nevoeiro, mas cadê o caminho? Qual é a vontade de Deus para a minha vida agora? Qual é a vontade de Deus para a minha vida nesta área, neste setor, em relação a esta pessoa, em relação a esta área, a esta atividade? Então, isso se torna tão difícil para o povo de Deus, porque existem muitos erros a respeito dessa questão da vontade de Deus. O povo de Deus vive sem saber ou sem entender essa vontade de Deus para a sua vida, por causa dos erros no meio do povo de Deus mesmo, né? Então, eu queria começar dizendo o que não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é um sentimento. E eu preciso falar sobre isso, porque no meio evangélico é comum se ouvir a expressão, eu senti de Deus. Então, essa questão do eu senti de Deus é muito perigosa. Por quê? Porque a vontade de Deus não é expressa através de sentimentos. A vontade de Deus não é expressa através de emoções. Ui, um arrepio passou aqui. Eu sinto que Deus... A gente precisa prestar atenção. E isso tudo é muito confuso no meio evangélico. Os cristãos, por causa da humanidade que nós temos, o ser humano, ele gosta muito dessa coisa mística, dessa coisa de sensações, dessas coisas de impressões. E ele vive querendo sentir alguma coisa, né? Uma impressão, uma emoção, sei lá, um sentimento, para querer explicar a vontade de Deus, ou para tentar saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, a vontade de Deus não é um sentimento, a vontade de Deus não é uma emoção, a vontade de Deus não é uma sensação. Eu estou lhe falando de coisas humanas. Sentimento é humano, emoção é humano, sensação é uma coisa humana. A vontade de Deus não é uma impressão. Eu tenho a impressão, não é sexto sentido, não é um arrepio, não é um gelo no corpo, não é um quente que vai até o pé e volta até a cabeça. As pessoas no meio evangélico, elas costumam sempre dizer assim, Deus me disse uma coisa a teu respeito. Sempre que Deus diz alguma coisa, parece-me que é sempre a respeito do outro. Nós sempre ouvimos as pessoas assim,
Olha, eu senti uma coisa, eu vou te falar. É sempre da pessoa, nunca é dela. Olha, eu tenho aqui um sentimento, eu tenho aqui uma impressão, eu vou te passar porque Deus me mandou te passar. O sentimento é para você. A vontade de Deus, a pessoa quer passar para o outro. Isto é um problema muito sério no meio evangélico. Sempre estão procurando a vontade de Deus para os outros. Poucos dizem assim: Deus me disse para mim. Deus me mostrou algo para mim, da minha vida. Geralmente, estão falando para o outro. Até o apóstolo Paulo lutou com estas questões arduamente para saber qual era a vontade de Deus. Às vezes, o próprio apóstolo Paulo, ele tinha que ir pela sua impressão, mas a impressão dele, ele descobriu que não valia, que não era a vontade de Deus. Então nós vamos ver o próprio apóstolo da graça de Deus lutando com estas questões para saber qual era a vontade de Deus, porque ele não tinha sequer ideia de qual era a vontade de Deus para a vida dele. Eu vou lhe mostrar uma passagem, você vai perceber isso. Atos 16:6. Olha só, diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, preste atenção nesse versículo. Paulo estava indo para a Ásia. E diz aqui que percorrendo esta região, eles foram impedidos por quem? Quem que impediu? O Espírito Santo. De fazer o quê? Ah, não era de tirar férias na Ásia. Não era de fazer compras na Ásia. Era de quê? De pregar a palavra na Ásia. Então veja, nós estamos falando da pregação da palavra da graça. Nós poderíamos dizer, mas é uma coisa boa. Pregar a palavra da graça. O apóstolo Paulo indo para a Ásia. E o Espírito Santo disse, não. Impediu, não é? Paulo foi para a Ásia pregar. Mas não era a vontade de Deus. Por isso o Espírito Santo impediu. Versículo 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Quer dizer, a Ásia não deu. Aí eles deram a volta e falaram, opa, nós vamos pregar em Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Que tremendo, amados. Veja que o apóstolo Paulo lutava com essa questão também. De saber, de entender qual era a vontade de Deus. Versículo 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. Ficaram ali. Não era para cá, não era para lá. Deus não deixou ir para um lado e nem para o outro. Ele queria ir para a Ásia. Ele queria ir para a Bitínia. Mas eles tiveram que descer a Trode. E, à noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Olha agora, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ah, agora ele concluiu a vontade de Deus. Então veja, quem é que mandou Paulo então aos outros 2 lugares anteriormente? Não foi Deus. Foi a carne. Bispo, peraí, nós estamos falando do apóstolo dos apóstolos. Perfeitamente. O apóstolo dos apóstolos pode ter tido uma sensação, pode ter tido uma emoção, pode ter tido um sentimento, pode ter tido um calafrio, um gosto, não sei. E ele disse, opa, vamos levar esta palavra para a Ásia. O Espírito Santo disse, não vai. Vamos a Bitínia. O Espírito Santo disse, não vai. Desce aí que você vai saber qual é a minha vontade, ô Paulinho. Então, veja o problemão dos crentes que vivem dizendo, Deus me disse, Deus me disse, Deus falou, eu senti de Deus, e Deus não disse nada. Aqui estamos vendo o apóstolo dos apóstolos, o maior apóstolo que ia para um lado e Deus disse não. Olha, eu sei que eu tenho obrigação como pastora de mostrar à igreja que às vezes há sentimentos
que tocam o nosso coração, que são irreais. Há sentimentos, às vezes, que nos impulsionam a fazer algumas coisas que são suspeitos, que nos fazem pensar, às vezes, que é a vontade de Deus e que não é. Eu preciso falar isso para você. Porque há muitas pessoas que estão esperando entender a vontade de Deus para tomar uma decisão na vida. E às vezes elas são impulsionadas por um sentimento, por uma emoção, por alguma coisa que a pessoa diz, opa, é Deus, e não é Deus. Às vezes faz a pessoa pensar que é Deus, que é a vontade de Deus e que não é a vontade de Deus. Amados, para nós chegarmos onde nós chegamos, para nós fazermos tudo o que nós fizemos até hoje, nesses 16 anos de Cristo Vive em São Paulo, até chegarmos aqui, cada passo de fé, porque os irmãos podem achar que vir da Renascença para cá foi um grande passo de fé. Eu vou lhe dizer que o maior passo de fé foi romper com o legalismo. O segundo maior passo de fé foi sair da nossa casa e alugar o primeiro lugar. Então não tem tamanho de passos. O que nós temos que entender é que para chegarmos onde nós chegamos, nós sempre pedimos sinais a Deus. Nós sempre procuramos compreender qual é a vontade de Deus. Nós estamos aqui, nós chegamos até aqui por vontade explícita de Deus, confirmada por Deus. Porque Deus não deixou o apóstolo Paulo pregar a graça na Ásia, nem em Bitínia, porque ele tinha um propósito na Macedônia. Assim conosco também. Muitas foram as opções, muitas foram as ideias, mas nós chegamos onde chegamos, porque Deus nos trouxe até aqui por sua vontade soberana. Amém? Então, nós precisamos entender que é Deus que comanda as nossas vidas, que Deus que nos leva. Então escute o que eu vou lhe dizer. A falta de compreender a vontade de Deus e de as pessoas seguirem sentimentos irreais, como o apóstolo Paulo estava seguindo naquele momento, tem destruído muitas famílias. Tito 1, 10 e 11 diz assim: porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da lei, os da circuncisão. Você sabe que às vezes um pregador, ele ali por motivos, sabe, que enganam, ele está falando em nome de Deus, levando as pessoas a pensarem que é a vontade de Deus e não é. Versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o povo, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Então, às vezes um pregador, um enganador, por torpe ganância, ensina o que não deve. E casas inteiras estão sendo pervertidas. Na lei isso é muito comum. Casas inteiras pervertidas por causa de um altar que ensina por torpe ganância. Mas não é a vontade de Deus. Só que as pessoas não conhecem a vontade de Deus, então elas acham que é a vontade de Deus e se submetem àquilo, e estão aí famílias inteirinhas pervertidas, destruídas. Versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Estão aí mandando fazer jejuns, mandando subir montes, fazendo campanhas, batalhas espirituais, guerras com o diabo. Estão aí fazendo cultos de cura interior. Estas coisas, estão mandando dinheiro para Israel, fazendo marchas. Amados, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Veja que Deus chama de abominável, Deus chama de reprovado, alguém que segue sentimentos irreais, que a lei promove. A lei promove essa coisa, eu senti, eu tive um sonho, eu tive uma impressão, eu senti um calafrio, Deus está me sinalizando. A lei promove isso, isso gera confusão. Deus me disse, e Deus não disse nada. Por isso que eu dou graças a Deus
pela segurança que este altar lhe oferece neste ministério. Você sabe que é Deus, porque o Espírito de Deus que está na sua vida testifica da verdade. Porque você abre a Bíblia e confere coisas espirituais com espirituais. Porque os sinais, os prodígios e as maravilhas seguem a palavra que jamais voltou vazia. Meu amado, eu não dou um passo fora das regras de Deus. Jamais. Não sou louca, não sou nécia. Há decisões que nós esperamos muito tempo de Deus para tomá-las. Quando você vê a igreja dando um passo, quando você vê o seu bispo vindo aqui falando, vamos fazer isso, vamos entrar ali, vamos comprar tal coisa, vamos investir nisso, você não sabe quanto tempo de oração esperando a vontade de Deus se manifestar, a direção de Deus. E isto é para as nossas vidas. Nós vivemos assim. Não é assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, comprar aquilo, deixa aquilo, sai daquilo. Não é assim. Nós colocamos aquilo para a aprovação de Deus. Porque o que adianta, amados? Nós vamos para cá, montando uma tenda aqui, e Deus diz, desmonta a tenda aqui, porque é ali. Nós vamos montando uma tenda ali. Não adianta ficar montando a tenda aqui, montando a tenda ali. A gente espera para Deus falar, monte a tenda lá. Então nós montamos a tenda lá, porque lá vai dar certo, lá é a vontade de Deus. Então não pode haver precipitação nesta questão de entender e de conhecer a vontade de Deus. Mateus 15:14 diz, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Olha o perigo de você ser guiado por um líder cego. Um líder que não busca a direção de Deus. Que não tem sensibilidade, que não tem a capacidade de aguardar que Deus fale verdadeiramente, sem haver dúvidas nem questionamentos. Amados, os irmãos que estiveram no retiro conosco, vocês viram os estudos, a revelação. Quanto tempo vocês acham que eu esperei para Deus me dar a direção do tema? Como isso foi gerado? Como é que isso foi, sabe, incubado? Como é que Deus trabalhou? Vocês acham que eu peguei um livro, li e vamos falar sobre isso? E o resultado seria o que foi? Não. Isto aqui, amados, isto vem buscando a direção de Deus para o retiro. Eu venho desde o mês de outubro do ano passado. Eu venho pedindo que Deus vá me mostrando, colocando no meu coração, desenhando na minha mente, colocando na minha mão, me dando sinais. E vou pedindo, e Deus vai trabalhando nisto. Quantas vezes eu fui para um lado e não flui, eu digo, não vai, isso é muito bom. E Deus disse, isso é muito bonito, guarda para você pregar outro dia. Não é isso que você vai falar. Quantas vezes eu ouvi esta voz? E dizer, bom Deus, ok, então o que é para falar? Agora eu tenho menos tempo. Agora eu tenho menos tempo do que eu tinha antes. Deus diz, o tempo é meu. Você apenas ouça. Presta atenção, larga isso que não é para esse lado. Olha, amados, isso é você ter segurança depois. É você falar sabendo, é Deus, não sou eu. É Ele quem vai fazer o que Ele vai fazer. Ninguém pode intervir nisto. E isto traz resultados maravilhosos, tremendos, não é? Jeremias 17:9. Olha o perigo do sentimento. Eu senti. Eu achei, eu tive assim uma impressão, olha só, isso tudo é do coração, é da alma. E o que é que disse Jeremias? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Olha, se tem uma coisa que é mais enganosa que existe, é coração. O coração te engana, me engana, barbaridade. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ou quem nunca gostou de alguém e depois disse, mas se eu achei que era tudo de bom. Eu achei que era o meu príncipe. E era o sapo. Ou era a princesa. E não era. Era a girina. Mais delicado. Enganoso é o coração, mais do que todas
todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ora, para que eu estou lhe dizendo tudo isso? Eu estou lhe dizendo tudo isso para você saber que não se reconstrói uma vida, ou não se constrói nada na vida, sem se saber qual é a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque tem gente que diz assim: pastora, pera um pouquinho, eu casei errado, meu marido fugiu, minha esposa foi embora com outro, sabe? Eu fiquei a ver navios, e agora eu já vou me casar outra vez. Mas, pastor, eu conheci um homem. Mas é um homem. Agora é um homem. Ele tem uma mãe. A mãe dele chama-se Vovó Cabinda. Ela joga uns búzios, sabe? Ela põe umas cartas. Mas é uma pessoa muito boa, sabe? Pô, errou da primeira, vai errar da segunda. Está indo para o mesmo buraco? Ora, o que está acontecendo? Ela vai dar outro passo errado na vida. A vontade de Deus não é um sentimento. A vontade de Deus não é uma emoção. A vontade de Deus não é uma impressão. Mas também a vontade de Deus não é uma fórmula. Ah, me mostre a fórmula que eu descubro. Não, faça isso, faça aquilo, dê 4 passos e espere Deus falar. Não. Suba 3 montanhas e depois que você ficar no monte em jejum, Deus vai lhe mostrar. Faça 3 campanhas e você saberá. Não, amado. Isso não funciona. Isso é balela. Isso não é verdade. Não há fórmulas humanas para a vontade de Deus. Muitas pessoas pensam que se entrarem numa corrente de oração, se pagarem um preço alto, vão saber a vontade de Deus. Isso é mentira. Não há preço alto a pagar na obra de Deus. O preço alto já foi pago. Não há pagamento, não há regras. Quantas pessoas erraram? Quantas pessoas casaram com pessoas erradas? Quantas pessoas tomaram decisões precipitadas? Fizeram sociedades com ímpios? Buscaram outros ministérios? Viram seu mundo desabar? Sonhos irem por água abaixo? Lutaram tanto, não conquistaram nada, não chegaram a lugar nenhum, nunca venceram nada. Porque não conheciam a vontade de Deus. Mas Deus tem um plano perfeito. Deus tem um plano vitorioso, mesmo para aquelas pessoas que precisam reconstruir as suas vidas, porque tomaram decisões erradas, decisões equivocadas. Sabe por quê? Porque o Deus a quem nós servimos é o Deus da segunda chance. Louve a Deus por isso, amados. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. Você se recorda, eu falei aqui na quinta-feira, de Moisés. Moisés tinha um chamado maravilhoso para libertar o povo de Deus do Egito. Mas, num momento de fúria, ele matou um egípcio. Ele se tornou um assassino. Mas Deus lhe deu uma segunda chance. E lhe usou poderosamente. Você se lembra de Abraão, nosso pai na fé? Homem maravilhoso, cheio de fé. Mas mentiu feio. Disse que a mulher dele não era mulher dele, era irmã dele. E quase que Sara cai em adultério por causa da mentira de Abraão. Quase morrem os dois. Mas Deus, apesar dele ter mentido, lhe deu uma segunda chance. Você se lembra de Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Ele adulterou. Ele pegou um oficial, que era marido daquela mulher que ele queria, mandou para frente do exército para ser morto. Consentiu com a morte dele. Mas Deus lhe deu uma segunda chance. Você se lembra do apóstolo Paulo? Mau, perverso, agressivo, perseguidor da igreja. Viu Estevão ser morto apedrejado diante dele.
Mas Deus lhe deu uma segunda chance. Um dia ele estava no seu cavalo, indo para perseguir outros cristãos, caiu do cavalo, ficou cego, teve escamas nos olhos, foi levado à casa de Ananias, e Ananias ali profetizou. Ali Deus disse: Paulo, agora é comigo, Paulo, eu vou lhe dar uma segunda chance. Amados, Deus é um Deus de segunda chance, e graças a Deus por essa segunda chance. Então, bispa, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Já que não é impressão, já que não é emoção, já que não é uma fórmula, como é que na graça de Deus eu posso ter uma relação com Deus para reconstruir a minha vida? Porque eu quero, nós queremos, Deus quer, este altar quer, este ministério quer que você reconstrua a sua vida, você reconstrua a sua família, a sua carreira, os seus sonhos, os seus ideais, mas de forma sólida, de forma profunda, de forma estável. Então, a vontade de Deus, na realidade, se conhece com uma relação de comunhão com Deus. Estou lhe contando o maior segredo da sua vida. A vontade de Deus, na realidade, se conhece através de uma relação com Deus de comunhão. Veja em 1 Coríntios 1:9 o que é que diz. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Você foi chamado à comunhão. Por quê? Porque a vontade de Deus se descobre na comunhão com Deus. Este é o segredo da noite. A vontade de Deus para a sua vida será descoberta por você na sua comunhão com Deus. É na comunhão com Deus que se encontra a vontade de Deus. Amado, não é arrepio, não é impressão, não é fórmula, é comunhão. Diga comunhão. Então a vontade de Deus não são regras, não são fórmulas, não são mandamentos, é uma relação de comunhão com Deus. Viver a vontade de Deus é um estilo de vida. Viver a vontade de Deus é uma relação, é uma atitude de intimidade com Deus. Porque nós fomos chamados à comunhão com Ele. Fomos chamados por Ele. E como é que tudo isso começa? Como é que começa essa comunhão? Romanos 12:1 vai lhe mostrar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a primeira forma de você ter uma relação com Deus é quando você vem e apresenta o seu culto a Deus na igreja. Vou repetir. A primeira forma de você ter uma relação com Deus é quando você vem e quando você apresenta o seu culto a Deus na igreja. Se isto é indiferente, se isso para você tanto faz como tanto fez, se isto não é a base da sua vida, você nunca vai saber a vontade de Deus. E agora eu quero entrar no profundo desta mensagem, porque há muitas pessoas que estão com um dardo inflamado do maligno na mente, dizendo assim: você pode ter comunhão na sua casa. É verdade. Mas eu desafio a qualquer pessoa que fique só tendo comunhão com Deus na sua casa, a saber exatamente qual é a vontade de Deus para a sua vida. Impossível. 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 A comunhão com Deus em casa é a nossa hora devocional, é lógico. Ela é a nossa hora íntima, onde você está no seu próprio ambiente, onde você procura se é o seu quarto, se é a sua sala, se é lá na cozinha, se é num cantinho no seu quintal, se é sentado no sofá, se é deitado, não sei.
Se é no lavabo, você tem o seu momento, se é no seu escritório, não importa. Se é no seu carro, você tem o seu momento íntimo com Deus. Mas é a palavra de Deus para o corpo que dá toda a estrutura da vida espiritual para que se tenha intimidade com Deus e comunhão com Deus. Vou dizer mais. Ninguém teria intimidade e comunhão com Deus na sua casa se um dia Deus não lhe tivesse trazido para a igreja. Ninguém. Nós por nós mesmos jamais teríamos intimidade e comunhão em casa. E eu louvo a Deus por aqueles que diariamente têm o seu momento de intimidade com Deus e comunhão. Isto é perfeito, isto tem que acontecer. Mas nós aprendemos esta estrutura, nós aprendemos o significado e desenvolvemos esta capacidade através da igreja. Então nós não podemos agora negar aquilo que foi o caminho e que é e sempre será o nosso caminho, a nossa intimidade, nossa ligação com Deus. Você está entendendo? Amém? Então assim, eu conheço muita gente que ficou um tempo orando em casa sem vir à igreja, para entender a vontade de Deus, e depois de um tempo fez tudo errado na vida. Tudo. Na vida sentimental, na vida profissional, na vida familiar, na vida ministerial, tudo errado. Isso significa que teve impressões, que teve emoções, que teve sensações. Arrumou uma fórmula dela, mas a pessoa não teve a vontade de Deus revelada. Não adianta inverter aquilo que Deus estabeleceu. Não adianta negar aquilo que Deus mandou. Amém? Versículo 2. Vamos lá. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não aceite o que este mundo aí fora diz. Não aceite o que os conselheiros deste mundo dizem. Não aceite a proposta do ímpio. Não ande no caminho dos pecadores. Não aceite este século, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Então, amados, eu começo a experimentar a comunhão com Deus quando a minha mente deixa de funcionar como a mente do mundo e passa a funcionar como a mente de Cristo. Amém? Então assim, eu só vou experimentar a vontade de Deus, eu só vou entender a vontade de Deus quando eu tiver comunhão com Deus. Só que eu não posso ter comunhão com Deus com a minha mente no mundo. Quem está me entendendo? Eu não posso ter comunhão com Deus, entender a vontade de Deus, enquanto eu estiver recebendo conselhos do mundo, andando com o ímpio, no caminho dos pecadores. Bispo, mas você é muito radical. Amado, Jesus é radical com as coisas da fé. Não há meio termo, não há meio lá, meio cá. Ou é ou não é, sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Eu não sou radical, eu já fiz muita concessão. E todas as concessões que eu fiz, eu pequei, eu errei. Eu tenho que ser radical, assim como as coisas da fé são. Amém? Então, eu começo a experimentar a comunhão com Deus quando a minha mente deixa de funcionar conforme a mente do mundo. Quando a minha mente começa a funcionar como a mente de Cristo. Vou lhe perguntar, a mente de Cristo tem mentira? Então eu não posso ter. A mente de Cristo tem iras, discórdias, ciúmes, contendas, feitiçaria? Não, então eu não posso ter. Apresente o seu corpo no culto e aí experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só se experimenta a vontade de Deus quando se tem uma relação íntima com Deus. Quando se sabe a importância de um culto. Quem não dá importância a um culto, nunca vai saber a vontade de Deus. Vai viver, às vezes, vindo a um culto ou outro, mas fazendo a sua própria vontade. Porque eu senti, eu tive uma impressão, eu sonhei. Isso tudo, amado, muita gente já teve e está com a vida destruída. Um culto não é apenas para você vir bater palma, dar sua oferta e ir embora. Aqui é uma escola. É uma universidade, é um hospital também. Aqui é a casa do Senhor, aqui é a casa de oração.
É aqui que Deus fala, é aqui que Deus motiva, é aqui que Deus encoraja, é aqui que Deus tira, é aqui que Deus põe, é aqui que Deus abre, é aqui que Deus fecha, é aqui que Deus faz a obra. Então as coisas acontecem quando eu não me conformo em ficar diante do Faustão, diante do Gugu, diante do Fantástico, da novela, do Tititi, do Tatatá, do Coração Insensato, do Jacques Leclerc. Quando isso para mim é refúgio do mundo, eu ponho a comunhão da igreja em primeiro lugar. Aí, meu amado, você não dá um passo errado na sua vida, porque você se acha no centro da vontade de Deus. Aí você experimenta a vontade de Deus. A vontade de Deus é experimentada. A vontade de Deus é experienciada, é uma experiência, ela é vivida na cura divina, no milagre, no prodígio, no crédito diante de Deus, naquela porta que se abre extraordinariamente. É assim que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nunca a vontade de Deus é imperfeita, é má, é horrível. Não. Deus quer entre você e Ele comunhão. Diga, Deus quer comunhão. Mas eu preciso, no fim da mensagem, lhe dizer uma coisa. Há atitudes que bloqueiam a vontade de Deus de ser conhecida. E a mais grave delas chama-se fatalismo. O que é isso? Você não pode ser fatalista. Ah, não adianta ir à segunda-feira de oração, isso não vai mudar. Ah, já faz tanto tempo que está assim, por que um culto mudaria isso? Ah, deu câncer, ah, não tenho outra, vou morrer mesmo, todo mundo morre. Isso é ser fatalista, amado. Seja o que der e vier, isso é ser fatalista. O fatalismo deixa a pessoa incrédula, endurecida, embrutecida, com baixa autoestima, doente, inexpressiva, neurótica. É terrível. Ah, eu fui traído. Para que eu vou casar de novo? Vou ser traído outra vez. A mulher diz, eu não. Eu que eu passei na mão do meu ex. Para que casar? Todo homem é igual. Quem te disse isso? Quem foi o demônio que enfiou isso na sua cabeça? Todo homem não é igual, nem toda mulher é igual, nem em toda situação vai ser igual, se você conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que nós cresçamos, amados. Deus quer que a gente reconstrua coisas na vida. Segundo lugar, como é que você entra na vontade de Deus? João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da... Quer fazer a vontade de Deus, tem que conhecer primeiro a doutrina. Se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo, você vai provar desta doutrina. Então, quando eu conheço as doutrinas da graça de Deus, as doutrinas da nova aliança na qual eu vivo, então eu vou conhecer, eu vou entrar na vontade de Deus. Os mistérios que estiveram ocultos, a palavra predestinada de sabedoria que nós lhe ensinamos, isto aqui é que lhe levam a entender a vontade de Deus. Amém? Precisa conhecer a doutrina. Não adianta vir para o culto, não saber nada de quem você é, de onde você veio, a respeito da sua eleição, da sua predestinação, da salvação eterna, da soberania de Deus, da falsidade do livre-arbítrio, da existência das duas sementes, da manifestação do Espírito Santo, o selo para a vida eterna. Amado, não adianta, se não conhecer isso, não estabelece uma relação de comunhão com Deus. Sem a doutrina, você não vai conhecer a vontade de Deus. Terceiro lugar, não tenha medo da vontade de Deus. Tem gente que tem medo. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Por isso que o Senhor deixou um modelo de oração no Pai Nosso, que tem uma frase que nós dizemos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no... É tudo bom no céu. No céu como é que é? A coisa lá no céu é feia, horrível, desagradável, imperfeita. Não, é perfeito.
Então, que a vontade de Deus no céu, que é perfeito e está tudo perfeito, que ela seja assim na minha vida e na sua vida. Diga, seja feita a tua vontade, assim na terra, diga assim na minha vida, como no céu. É que o medo que as pessoas têm da vontade de Deus, é que eles acham que a vontade de Deus é ruim. É que a vontade de Deus sempre implica em mudanças, especialmente no estilo de vida. Então, conhecer a vontade de Deus. Se a pessoa bebe, ela não quer conhecer a vontade de Deus, porque ela sabe que Deus não quer que ela beba. A bispa, mas eu ganhei um licor. Eu tomo uma garrafa. Já tomei 7 garrafas, o número da perfeição, bispa. A mesma coisa com o cigarro. A pessoa sabe qual é a vontade de Deus. Se ela não quer saber, porque isso implica em mudança. Isso implica em mudança especificamente no estilo de vida. A bispa, é que lá na minha empresa, quando chega fulano, eu pego lá um bloquinho de nota e eu tiro o carbono para depois eu pôr o carbono. Que é isso que você faz? Ah, não, eu tenho uma maquininha de somar. Bispa, eu somo, ela sempre soma, sempre a mais. Ou aquele que tem aquele posto de gasolina famoso, que ele enche o tanque, conta lá 1 litro foi meio, conta outro litro foi meio. Amado, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para você. E Ele vai lhe mostrar que desonestidade não leva a nada, não leva a lugar algum. Que não pode depois dizer, mas eu não sei onde é que está Deus. Deus não está na maquininha errada. Deus não está naquelas caixas de cachaça. Deus não está em coisas ilícitas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O medo da vontade de Deus é que tem que mudar a vida, amado. A pessoa sabe que ela tem coisas para mudar. Então, eu senti, vai sentindo tudo errado. Eu sinto que Deus não desaprova. Amado, quando eu ouço um cara bebendo e ele dizendo, eu sinto que Deus não desaprova. O cara está lá fumando. Não, eu não sinto que Deus está me reprovando. Você está sentindo tudo da sua carne, Zé Mané. Você está indo para o poço sentindo tudo errado. Para de sentir. E para de ir para a palavra. Estabeleça uma relação íntima com Deus de comunhão e ouça a voz de Deus. Provavelmente você vai ouvir que tem que mudar o seu estilo de vida, que está todo errado. Agora ouça. Deus tem o melhor para a nossa vida. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos, que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de ira, de raiva. Não, pensamentos de paz e não de mal. Os planos de Deus, as ideias de Deus a seu respeito são de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então a vontade de Deus é a expressão do amor de Deus. Se você soubesse o que é a vontade de Deus para a sua vida, você ia ver o grande amor de Deus por você. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus quer que você seja feliz, não viva se condenando, se acusando, nem debaixo de acusação dos outros. Deus quer que você viva próspero, que você reconstrua a sua vida, que você recomece sem condenação. Diga, recomeço sem condenação. Amado, não se condene, porque Deus não lhe condena. Não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus. Mesmo que você tenha sido o causador dessa desgraceira toda, isto tudo já foi perdoado por Jesus Cristo, já foi lavado. Você está branco como a neve. Ele olha para você e vê você regenerado, justificado, e Ele está querendo que você recomece a sua vida. Quarto e último, não se frustre sobre a vontade de Deus.
Algumas pessoas acham muito confuso, muito frustrante fazer a vontade de Deus. É fácil. É só se submeter. Quando Ele mostrar alguma coisa, acate, submeta-se. Mas bispo, às vezes eu não entendo, Deus está falando uma coisa e a minha vida está fazendo outra. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu creio que hoje, Deus vai fazer muitas pessoas recomeçarem a vida, recomeçarem famílias, casamento. Não tenha medo, amado. O medo é colocado pelo inimigo para paralisar você. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Eu creio, mesmo depois de erros, mesmo depois de decisões erradas, mesmo depois de incidentes, mesmo depois de envolvimentos terríveis, mesmo depois de você colocar a vida fora do controle, mesmo ferido, quebrado, frustrado, você pode recomeçar. Você pode reconstruir a sua vida. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então você precisa acreditar que você, na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, você precisa crer naquilo que Deus está lhe sinalizando, naquilo que Deus está mostrando. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Esse salvo não é salvo para a vida eterna. Sejam salvos destas situações, destas lutas, dessas encrencas em que os homens se metem. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade não é religião. Conhecimento da verdade é relação com Deus. 2 de Pedro 3,18. Como é que se conhece? Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a vontade de Deus, bispa, está onde? Na palavra. Quando você cresce neste conhecimento, você conhece a vontade de Deus para a sua vida. Você vai conhecer a vontade de Deus geral, como um filho de Deus, e à medida em que esta palavra lhe leva a ter uma comunhão com Deus, você vai conhecendo a vontade de Deus específica para a sua vida. Amém? Isto aqui é maravilhoso. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não sabe para onde ir? Vai para a palavra que ela vai iluminar e você vai ver para onde. E luz para os meus caminhos. Diga glória a Deus. Eu sei que muita gente Deus trouxe para este ministério. Muita gente que tem vivido frustrada. Frustrada até em saber qual é a vontade de Deus. Muita gente que andou buscando soluções em caminhos errados. Ou em alguém errado. Não sei. E isso lhe destruiu, isso lhe arrasou, gerou frustração, medo, ansiedade, desencorajamento. Não seja mais seduzido por mentiras. Se Deus lhe trouxe aqui, é através da Cristo Vive que Deus vai lhe revelar a sua santa vontade, boa, perfeita e agradável, como Ele fez comigo. Receba, meu amado. Deus não está brincando com você, não. E eu vou lhe dar 2 palavras, mostrando o que Deus vai fazer na reconstrução da sua vida. Você que está buscando de fato a vontade de Deus, conhecer a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Joel 2, 25 a 27. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. É porque nós colhemos coisas que nós plantamos errado na carne. Mas o Senhor vai restituir, amados. 26. Comereis abundantemente e vos fartareis. O Senhor vai tirar a escassez das áreas da nossa vida.
E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis, aqueles que hoje buscarem essa relação de comunhão com Deus, vão conhecer a vontade de Deus para suas vidas, vão começar aí essa reconstrução, essa restauração. Vocês vão saber. Sabereis que estou no meio de Israel, no meio do meu povo, e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. Não é Aparecida, não é Judas Tadeu, não é Iemanjá, não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Hoje, na reconstrução de vida, há uma segunda chance para aqueles que precisam de um recomeço. Aqueles que vão recomeçar agora nos planos de Deus, não nos seus próprios planos, na sua própria vontade. Porque tudo de Deus é melhor e é superior. Meu irmão, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem planos positivos, não negativos. Mesmo se a pessoa tomou uma decisão errada, mesmo se a pessoa viveu uma vida medíocre, rasteira, pobre, Deus pode começar tudo de novo. Porque Ele é Deus. E Ele sabe como fazê-lo. Nunca mais, você que vai recomeçar alguma coisa, agora, em cima dos planos de Deus, nunca mais você será o mesmo. Eu encerro com Joel 2:21. Não temas. Não fique com medo porque lá atrás não deu certo, que não dê de novo. Que aquela pessoa lhe fez mal, que outra lhe fará mal. Não temas, ó terra. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Deus, nesta noite, está fazendo grandes coisas. A palavra já foi semeada. Que ela comece a germinar. Glória a Deus. Glória a Deus. Você recebeu a palavra no seu coração? Seu coração é terra boa? Então essa palavra tem que germinar, tem que dar frutos a 30, a 60, a 100 por um. Eu quero orar com você, especialmente você, que vai reconstruir a sua vida ou alguma área da sua vida e que quer recomeçar nos planos do Senhor. Agora conhecendo a vontade de Deus. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus. Aquela pessoa, Pai, que ninguém sabia de nada, estava tudo oculto, escondido no coração, mas Tu hoje chamas esse coração para que se abra diante de Ti, para que Tu consertes, para que Tu mudes, para que Tu faças planos novos, para que Tu reconstruas. Nós estamos aqui, Senhor, exatamente para isso, para termos uma nova atitude de vida, para vermos Deus fazer grandes coisas. Eu quero orar, Jesus, com os meus irmãos, que Tu mesmo trouxeste a esta casa, e que vão reconstruir a vida, reconstruir um casamento, reconstruir a família, reconstruir uma empresa, reconstruir os negócios, reconstruir as relações com os filhos, com os pais. Ó Deus, reconstruir até sonhos que acabaram, Jesus, que desmoronaram. Se você está disposto a recomeçar nos planos de Deus, fique de pé no seu lugar, que eu vou orar com você. Aleluia, Jesus.
para aqueles que vão recomeçar alguma coisa na sua vida. Você sabe agora que para você ter sucesso nesta sua reconstrução, reedificação, você precisa conhecer a vontade de Deus e estar no centro, vivendo no centro dessa vontade. E essa vontade só será revelada na comunhão que você foi chamado a ter com Ele. Pai bendito e amado, eu oro por estas vidas que se levantaram, Jesus. Há muitas pessoas aqui, muitas, Pai, que precisam de um recomeço, que precisam reconstruir a vida, Senhor, que precisam começar de novo. Talvez alguns vão começar do zero, mas não importa, Pai. Agora é um recomeço certo. Agora é um recomeço, Senhor, centro da vontade, Pai. Por isso agora, Senhor, Tu que conheces, Pai, cada um destes homens, destas mulheres. Tu que sabes, Jesus, as necessidades, em que áreas, ou se é toda a vida. Para Ti não importa, Senhor, se seja uma área ou se sejam todas elas. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ó Jesus, eu oro para que estes homens e estas mulheres estabeleçam, Senhor, uma comunhão contigo, Pai, como jamais tiveram em suas vidas, Senhor. Não oraçõezinhas rápidas, breves, paliativas, não palavrinhas de ordem, Senhor, mas uma comunhão íntima contigo, Pai. Ó Deus, estabelecendo momentos de intimidade nas suas casas, mas também, Jesus, jamais deixando de congregar, de apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, num culto racional na igreja. Porque o que Tu tens, Pai, para manifestar, para revelar, para dar a conhecer a este povo, que vai recomeçar algo, passa por este altar, Pai. Conscientiza estes filhos, Pai, de que estarem na Cristo Vive já faz parte da Tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. Tu já tiraste da lei, Tu já tiraste, Pai, de seguir cegos, guias de cegos. Tu trouxeste, Senhor, para o lugar onde Tu tens, para revelar a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Pai, que saiam daqui hoje, ó Deus, imbuídos desta vontade de conhecer a Tua vontade. Não mais sentimentos, emoções equivocadas, sensações da carne, porque enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus, quantas vezes fomos enganados pelo nosso próprio coração, Jesus. Achávamos que conhecíamos tudo a nosso respeito e descobrimos que não conhecíamos nada. Por isso agora, Pai, eu abençoo em Teu nome estas vidas que hoje, Senhor, dão um passo de fé para este recomeço, Jesus. Que sejam ativos, que sejam fortes, que sejam ousados, destemidos. E eu repreendo todo fatalismo. Ó Deus, eu repreendo estas palavras comuns que lançam uma vida por terra. Não vai dar, não tem jeito, para mim não é. Isso está quebrado agora em nome de Jesus Cristo. Porque está escrito que você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Maior é o que está em sua vida do que aquele que está no mundo. Agindo Deus na sua vida, quem o impedirá? Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será abalado, não será atingido. O Senhor
é quem te guarda. O Senhor não pisca, não tosqueneja. Ele te guarda, Ele te protege, Ele te livra. E pela sua palavra, Ele faz luz para os teus caminhos hoje. E lâmpada para cada passo que você der nessa reconstrução. Receba grandes coisas que serão feitas pelo Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. E os que estão numa reconstrução de vida, no centro da vontade de Deus, digam amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos todos ficar de pé para louvar a Deus, encerrando o nosso culto de adoração, de louvor ao Senhor. Aleluia. Olha o irmão que está ao seu lado e diga: construindo ou reconstruindo só na vontade de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é bom. Vamos louvar. Vamos louvar a Deus com alegria. A atitude de quem está numa obra e ninguém pode nos parar. Aleluia. Alegrai-vos, filhos de Sião, o Senhor tem feito coisa nova, mas o melhor de Deus está por vir em nossas vidas. Se abra, Deus tem sempre o melhor. Aleluia. Alegrai-vos, filhos. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor, porque Ele o pôs em justa medida. A chuva, Receba! a chuva, a chuva, as veias se encherão de trigo. É promessa do Senhor para a sua vida. E os lagares, é provisão, é abundância de Deus. Aleluia. Quem recebe? Restituirei os anos que foram consumidos e vos mostrarei a minha salvação. E você já sabe o que está preparado de antemão para a sua vida. Então receba o melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Boa igreja, alegrai-vos. Com força, filhos de Sião, regozijai-vos. Por quê? Em justa medida. Vai A chover! chuva, chuva de bênção, oh, de alegria. Eu quero ouvir você declarando com força. As veias, vai. Com força, igreja. São os reconstrutores. E os lagares. Do quê? Então receba. Ele vai restituir. Então declare. Os anos. Todos eles. Já Você chegou. recebe. Você recebe. Então sai do chão. Vai, 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 vai. Eu creio. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está
Deus em nosso meio. E quem recebe canta o melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Oh, recebemos o melhor de Deus para as nossas vidas, para os nossos dias, para as nossas casas. Aleluia. Aplauda ao Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam constantes, Aleluia, e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que sabem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, digam amém. amém. Aleluia. Eu recebo. Glória a Aleluia. Até amanhã, segunda-feira, oração aqui. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, internauta. Até amanhã.